Hoje o Conectados vai começar na cozinha. O nosso quadro, né, de culinária, que não é aquele bolinho horroroso que eu fiz. É com a minha parceira querida do Conectados, Josi Amaral Eventos. Vai aproveitar esse tempinho frio e vai ensinar a gente a fazer 2 risotos. Tudo bem, Josi? Oi, Valéria. Satisfação estar aqui novamente com você na minha cozinha. E hoje a gente tem coisa boa, hein? Invadimos a sua cozinha mais uma vez, né? Adoro essa invasão. Pode vir sempre. Nós vamos fazer 2 tipos de risoto. Fala pro pessoal, qual é o primeiro risoto que nós vamos fazer? Nós vamos começar com o risoto de filé mignon. Gente, vocês não têm noção como que é esse risoto. Ele é super saboroso. Cada chefe tem o seu segredo, tem a sua forma de cortar a carne e tudo mais. Eu não sou chefe, eu tenho a minha equipe que faz isso por mim. Só que hoje a Josi, dona de casa, que ama cozinhar, que deu toda essa ideia para a empresa Josi Amaral Eventos, vai trazer com seu toque especial, o seu jeitinho, um risoto de filé mignon e logo em seguida a gente vai fazer um de salmão. E aposto com você, Valéria, você vai adorar. E eu vou aprender direitinho. Depois eu vou convidar meu diretor, que é o cobaia das minhas receitas, para experimentar. Vamos falar quais são os ingredientes antes de você começar a fazer? Claro! Bom, para um risoto não precisa de muito, gente. O lance do risoto é você cozinhar ele sempre em fogo médio para alto, nunca em fogo baixo. E a nossa receita é super simples. Arroz arbóreo, o filé mignon que eu já refoguei, um vinho branco que vai ajudar a soltar o amido e dar aquela cremosidade pro nosso risoto, um pouquinho de alho, tá? Queijos, a margarina que vai dar aquela cor vitrada no risoto e aquele toque especial que é o azeite. Muita gente não usa o azeite, já faz direto com a margarina ou manteiga. Eu gosto de dourar o alho junto com o arroz arbóreo no azeite e deixar a margarina só pro toque final. Ai, não vejo a hora desse risoto ficar pronto. Vamos lá, então, vamos começar? Bora! Vamos começar por onde? Bom, acende o fogo, né? Como você ouviu. E a nossa panela, eu vou mostrar pra vocês que isso aqui é o pulo do gato, tá? A panela está suja. Por quê? Eu já dei aquela dourada no filé mignon. E ao invés de eu lavar a panela, eu só vou dar uma aquecida, colocar um fiozinho de óleo nela, tá? E colocar o nosso alho para dourar juntamente com o arroz arbóreo. Esse sujinho da panela vai dar todo o sabor e o toque especial para nossa risoto. Então vamos lá. Aqui, gente, é um risoto, um arroz arbóreo, a quantidade que vai dar para mais ou menos umas 6 a 7 pessoas. Eu coloquei 2 xícaras de chá bem cheia e mais metade de uma delas. Você sabe, Josi, que uma das minhas comidas prediletas é risoto, né? Nossa, se eu soubesse, teria feito antes pra te agradar. Eu gosto de comer, né? Eu não gosto de fazer, né? Bom, então agora quando você quiser, sabe pra quem pedir. Porque tem um tempo certo, né? Ele não é assim fácil de fazer igual um arroz. Ele demora um pouquinho mais, né? Ele demora um pouco mais por conta da espécie do arroz utilizado. O arroz que a gente faz normalmente em casa é um arroz agulhinha, polido, um mais novo, outro mais velho. Quanto mais velho o arroz, gente, mais soltinho ele fica. E aqui, ó, tá vendo como é rápido? A gente dourou tanto o alho quanto o arroz aqui. E o que eu vou fazer agora? Que eu achei interessante. Você doura o arroz e o alho junto, né? Junto. Sabe por quê? O tempo de dourar o alho é muito rápido. Então, se a gente dourar ele junto com o arroz, eu não perco o tempo do dourado do alho. Ele não queima e não dá aquele fundinho de queimado. Ah, entendi. Quando você vai refogar cebola e alho, primeiro refoga-se a cebola. A hora que ela está dourando, você coloca o alho. Senão o alho queima e a cebola não doura. Sim. E quando a gente vai fazer o risoto, que ele é muito mais rápido, ó, eu desliguei o fogo para te explicar, mas eu tenho que continuar mexendo para ele não queimar. Tá? E não ficar com esse gostinho. Por isso que eu já faço tudo junto. Isso não é chefe de cozinha, isso é Josi, dona de casa. Gente, e o cheiro que tá aqui? Olha, gente, eu costumo fazer esse refogado e existe sempre uma ordem que os chefes seguem. Eu não sigo, não. Eu sigo a ordem do negócio que deu certo e que eu gosto, tá? Agora eu vou colocar uma água que é feita de caldo de carne. E essa água é feita aqui na minha cozinha.
Ela é colocada aos poucos, eu não posso colocar muito, lembrando que o meu fogo tem que estar de médio para alto para poder cozinhar. E esse arroz não pode ficar soltinho igual o arroz de cozinha normal. Esse arroz ele tem que ficar aquele arroz cremoso, aquele arroz papa. O que que faz isso? Faz o tempo, o calor e a água já quente, de pouquinho em pouquinho. Fica aquele famoso arroz de vovó. Então não é água pura aqui, é uma água de caldo de carne. Você cozinhou a carne para dar um gosto na água, é isso? Me fala. Esse daí Ah, vocês... Esse é o toque meu, assim como a panela suja. Durante a semana, a gente faz carnes em casa, né? Eu costumo fazer muita carne cozida aqui. Aí, o que que eu faço? A primeira ferventada da água, para deixar ela mais macia, principalmente quando vai fazer um lagarto, ou uma carne que você vai fatiar e depois vai utilizar como se fosse uma salada, aquela primeira água eu recolho e congelo em cubos, para depois utilizar como caldo de carne. Olha só, gente. Ó, Sabe que jeito que eu já ia fazer essa água? Água quente, jogar um caldo quinoa de carne aqui. Não, olha Nossa. meu arroz como tem pedacinhos, olha como tá marronzinho. Faz toda a Tá diferença, vendo? né, Josi? Esses Exatamente. detalhes, né? Ó, e como é pouquinha água, já secou, gente. Eu vou colocando até chegar no ponto que eu quero. E perguntam pra mim, mas e o vinho, Josi? Você não vai colocar o vinho? Tem gente que coloca o vinho primeiro. Eu gosto de colocar o vinho na hora que o arroz tá quase no ponto que a gente vai comer. Por quê? Porque ele vai soltar o resto do amido que ficou grudado ali no grãozinho. E vai dar a cremosidade que a gente tá esperando. Sempre em fogo alto, mexendo pra ele não grudar, ele não pode grudar, ele não pode ficar. Ele tem que ficar aquele papo, aquele arroz de vovó, Sim. mas não juntinho. Ele tem que ficar solto, mas unido. Você consegue entender? Consigo. Então tá bom, porque até eu entender esse junto, não grudado, mas unido, foi técnico. E aí vai mexendo. Vai mexendo. Enquanto você vai mexendo, aí eu quero te fazer algumas perguntas. No seu evento, tem risoto no cardápio, se o cliente quiser? Tem, né? Valéria, a gente tem uma gama enorme de comidas que nós preparamos. Desde um simples arroz, feijão, bife a cavalo, tá? Até um carneiro recheado inteiro para servir numa mesa. E por que não um risoto? O que você precisar, o que você quiser, tiver vontade ou for harmonizar com uma carne especial, a gente traz para você. O risoto é só no inverno que o pessoal tem mania, porque eu gosto de risoto em qualquer época do ano. Porque eu sou apaixonada por risoto. Mas assim, você acha que ele combina mais com o inverno? Não é que ele combina mais com o inverno, por ele ser uma comida que tem que ser servida extremamente quente, senão ela vai empelotar, né? O pessoal costuma estar sendo feito e sendo servido na época do friozinho, porque você come extremamente quente. Igual uma polenta. No sol nosso aqui de São José do Rio Preto, 40 graus, comer uma polenta Nossa. não é fácil, né? E assim como o risoto. Então, ó, tá vendo? Secou novamente, eu vou colocar mais um pouquinho de água. Gente, a hora que eu coloco parece bastante. Não, mas é que a quantidade de arroz é muita, tá? Então não parece que eu tô colocando muito, mas não tô não. E seca rápido, tá vendo? Valéria, tá vendo? Olha como ele já inchou bastante. Como o nosso caldo tá bem encorpado. Esse é o momento que eu, Josi, dona de casa, tá? Gosto de colocar o vinho. E você vai reparar que a gente vai pôr o vinho, ó. E ele vai soltar mais um pouco de amido. Olha as bolhas. Esse é um processo químico do arroz em cima do amido. Entendi. E agora vai mexer até... Sim. Eu falei que era um processo químico do arroz em cima do milho, do amido, né? Mas é do vinho em cima do arroz e o amido. O vinho que eu escolhi para fazer aqui não foi um vinho só branco. Foi um vinho branco e frisante, porque ele vai provocar realmente isso no amido. Então vai soltar mais e vai ficar aquele aspecto de grudado, mas sem estar grudado. Entendi. Ai, gente, vocês não têm noção do cheiro. Olha, Valéria, como faz toda a diferença o vinho. Tem chefe que vai achar que eu estou louca, mas o vinho que eu usei é um vinho frisante. Exatamente para ele acontecer esse processo químico, tá vendo? Ó, parece até um arroz doce, de tanto amido que ele acabou soltando. Olha na volta aqui da panela, quando a gente faz isso. Tá, o risoto feito com vinho vai fazer isso? Vai, mas não é tanto. E o processo parece que acelera com o frisante e ele solta realmente todo o amido que ele tem.
Agora chegou a hora, gente, da gente colocar o nosso tempero principal, que seria o filé mignon. A base dos dois risotos é a mesma. É o arroz chegou nesse ponto é que você vai colocar o tempero que você quer. Agora, nesse daqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir essa base e metade eu vou preparar com filé mignon, a outra metade eu vou preparar com salmão. Bom, a base dividida, agora a gente vai preparar esse com o filé mignon. Valéria, me ajuda aqui? Mexe pra mim, por favor. Hoje é a minha auxiliar, pessoal. E ó, olha o tempero especial. Nossa, que maravilha, hein? Tá vendo o quanto ele já está bem cremoso? Para aumentar a cremosidade dele, agora a gente vem com o nosso queijo. Olha só, tá nos finalmente já, gente. Lembrando que ele não pode secar por completo. Então, se a gente ver que ó, o queijo vai começar a derreter e vai secar além do que eu preciso, vamos colocar mais um pouquinho de caldo de carne. Não vai perder o ponto do arroz. Porque, acreditem ou não, o vinho frisante faz a diferença até nesse momento, gente. Olha aqui. Meu Deus, nem pensar que eu tava fazendo aquela bolinha de arroz horrorosa. Bom, agora a gente faz, sabe o quê? Põe um pouquinho aqui, ó, pra acertar o sal. Eu acho que vai estar sem sal. Um pouquinho só, né? Exatamente. Então a gente vem só um pouquinho pra não salgar muito, porque o sal, gente, antes menos do que mais. Sim. Fica lindo, né? Você viu? Você quer dar um brilho nele agora? Aí agora é nesse ponto que põe a manteiga. E põe a manteiga ou margarina. Aqui eu estou usando a margarina, tá? Tem 2 colheres e meia. Eu coloco primeiro uma colher e vejo se vai chegar no ponto que eu quero. Se chegou no ponto que eu quero, desligo o fogo e servo. Falta muito pra provar? Só derreter a margarina. Eu estou satisfeita. E você? Podemos desligar e servir? Opa! Gente, o cheiro tá surreal. Tá aí o nosso risoto de filé mignon. Essa é mais uma dica da Josi Amaral Eventos para o seu evento, junto com Conectados e a Valéria Novelli. Vou provar e vou falar pra vocês. Vocês sabem que eu sou sincera, né? Vou fazer meu pratinho e ver se tá ótimo mesmo. A cara tá ótima, né? Que bom que você gostou da cara. E acho que vai gostar mais ainda do sabor. Bom, Valéria, agora é a hora que eu fico aqui, ó, com o coração na mão e pulando pra fora do peito, só pra saber qual vai ser. Gente, olha o detalhe, olha o capricho do prato. Faz toda a diferença, né? A gente come primeiro com os olhos, então. Nossa, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Se tiver ruim, eu vou falar, hein? Gente, é maravilhoso. E o ponto do arroz? Seja sincera. É maravilhoso, tá no ponto certo. O sabor é surreal. O caldo, acho que de carne também faz toda a diferença, né? É o pulo do gato. Agora eu queria que você ousasse um pouquinho. No enfeite do seu prato, tem um caldinho. Se a câmera pegar, vai ficar bem legal, porque eu quero ver se ela vai gostar também. Esse caldinho aqui é de frutas vermelhas. Pega o seu risoto, passa no caldinho e prova. Eu enchi a boca. Ai. Peraí. Vamos ver então com esse caldinho. Eu gosto de coisas agridoce. Fica bom, né?
Fica bom também. E olha a seleção de sementes que eu coloquei para você estar provando junto. Que isso também muda. O simples risoto de filé mignon vai virar o risoto. Ou seja, a gente tem 3 formas aqui, né? Com certeza. Vamos, Vicas. Não tem mesa, né, pra gente passar debaixo. É bem diferente. Sim. Mas é uma explosão de sabores. Amei também. Você viu como é gostoso? Eu li um negócio Gente. essa semana que me chamou bastante atenção. Tudo na vida da gente, a gente tem que ter percepção. A gente tem que ter... A partir do momento que você tem a percepção, você coloca a ação. E depois você tem o discernimento de tudo aquilo que você fez. Olha lá, percepção do risoto. A ação de comer com coisas diferentes que você não havia provado. E agora você me dá. Gente, olha, o é discernimento. simplesmente maravilhoso. 3 formas diferentes, uma melhor que a outra. Fantástico, você tá de parabéns. Obrigada.